Hoje nós vamos falar sobre o princípio dinâmico das doses em Hahnemann e doenças crônicas produzidas por medicamentos alopáticos e homeopáticos. Vocês me desculpem, houve problema no envio de link porque eu esqueci hoje o meu telefone em Tiradentes, então eu fiquei sem o endereço de todo mundo no Zap. Mas eu vou gravar essa aula e divulgarei depois novamente para todos. Então, nós vamos conversar sobre esse princípio dinâmico, que é importante, porque o que eu vou falar está tudo fundamentado nisso que o Hahnemann falou no seu parágrafo 280 e 281. Nós temos uma importância muito grande nesse tema, que eu vou mostrar depois, estatisticamente, e a gente pensa que esse problema é um problema apenas de medicamentos alopáticos, mas também os medicamentos homeopáticos é, promovem o aparecimento de doenças crônicas quando eles estão acima da dose exigida pelo desequilíbrio de cada pessoa, individualizado. Então, eu vou ler aqui, porque esse diagnóstico de erros terapêuticos vai ser mostrada a maneira pela qual é feito esse diagnóstico, através de dois dispositivos. Um aplicativo Veredas, que principalmente vai diagnosticar a adequação da dose para medicamentos constitucionais e impactando os sintomas emocionais e cerebrais, e neurológicos, e cerebrais, e mentais, e também os organoterápicos dirigidos aos órgãos. Esse diagnóstico de erros terapêuticos, promovendo aumento de doses, que vai ser controlado pela planilha de ajuste de doses, detox, e pelo aplicativo Veredas, é, são, então, meios de fazer uma terapêutica desses erros terapêuticos. É isso? Eu vou promover, então, agora eu vou ler rapidamente é, esses dois, é muito importante a leitura dele, eu já disse, fundamenta tudo que eu vou falar hoje a respeito do problema grave, porque não diagnosticado, não valorizado. No parágrafo 280, então, ele fala: as doses de um medicamento que demonstrou ser útil sem produzir novos sintomas molestos deve continuar seu emprego, elevando-se gradualmente a dose até o momento em que o paciente, aliviado em geral, começa a sentir em forma moderada o retorno de um ou vários sintomas antigos, sofrimentos originais. Então, ele fala que é para esperar acabar a dose para dar outra dose. E a gente vê muito frequentemente nos consultórios o médico homeopata receitar medicações de mesma frequência e intensidade eletromagnética semanalmente, diariamente, CH30 diária, CH30 mensal, CH30 de 20 em 20 dias, sem ter o diagnóstico individualizado de quando que aquela dose daquele paciente vai acabar para repeti-la. E é isso que nós vamos ver em gráficos, como que promove a acumulação de doses eletromagnéticas, atrapalhando toda a frequência e desequilibrando ainda mais o paciente, ao invés de melhorar. Isso indica a cura máxima por meio da elevação gradual de doses moderada, modificada pela sucção de cada vez. Isso está no parágrafo 247. Indica que o princípio vital já não necessita ser avetado mais tempo pela sensação produzida pela enfermidade natural. Isso está no parágrafo 148. Indica que o princípio vital, livre agora da enfermidade natural, começa a sofrer algo da enfermidade medicinal, que é conhecido até agora como agravação homeopática. Mas eu não estou falando de agravação homeopática. Eu estou dizendo da perpetuação da indicação de prescrição da mesma dose, seguidamente, promovendo como se fosse uma agravação contínua e uma piora da doença crônica do paciente, que piora os mesmos sintomas para os quais foi prescrito o medicamento correto. Ou seja, eu acredito que os homeopatas são ótimos em prescrever o medicamento correto, muito mais
frequente do que se pensa o acerto do medicamento. O que se erra, principalmente, é a quantidade de dose, o tamanho da dose e a frequência dela repetida. Vou dizer aqui, já adiantando, que não há problema algum em se fazer um aumento progressivo e frequente de doses quando você modifica a dose a cada vez que prescreve. Não tem problema nenhum. Isso, inclusive, é a base do meu protocolo de organoterapia. Como nós vamos ver em outra aula, porque não vai dar tempo de ver nessa. Eu vou mencionar alguma coisa a respeito. Então, aqui, continuando, no 281, ele vai especificar mais a questão da piora pela dose alta, mais alta do que é necessária, né? Porque ele fala também que a susceptibilidade à dose entre pacientes varia de 1.000 para 1. Então, um paciente que CH6 para ele é baixa, para outro paciente ele cura a doença completamente, como eu tenho casos que durante as aulas eu vou mostrar. Com o fim de convencer-se, 281, parágrafo, com o fim de convencer-se disto, se deixa ao paciente sem nenhum medicamento por 8, 10, 15 dias, dando-se, entretanto, só algumas tomadas de açúcar de leite em pó. Se os últimos pequenos sofrimentos se devem ao medicamento que simula os sintomas da enfermidade original, ou seja, é uma doença medicinal, não é, que persiste, né? Então, aqueles desaparecerão em poucos dias ou horas, se você não repetir seguidamente, como a gente vê nas receitas no consultório de homeopatas. Se durante esses dias de abstenção medicamentosa e seguindo uma vida higiênica não se apresenta nada da primitiva enfermidade, provavelmente essa está curada. Mas, se nos últimos dias se apresentam a volta dos sintomas patológicos anteriores, são restos da enfermidade original que não foi extinta completamente e deve tratar-se com renovadas potências mais altas, renovadas potências mais altas, ele não manda repetir. Embora você possa repetir depois que a dose acaba, você pode repetir a mesma dose. Mas antes da dose acabar, você vai sobrepor uma dose à outra e causar excesso de dose, como nós vamos ver. Para obter uma cura, deve ir se elevando gradualmente de pequena dose inicial, mais pouco e mais lentamente em pacientes cuja evidente irritabilidade é muito grande, e naquela de menos irritabilidade, nos quais a maneira de elevar a potência pode ser mais rápida. Então, também é individualizada a frequência. Tem paciente que precisa de 30 em 30, tem outro de 10 em 10, tem outro de 180 em 180 dias. Eu já tive paciente assim que ficou com uma dose, ela atuando durante 180 dias, 6 meses. E tem pacientes cuja impressionabilidade comparada com de pouca susceptibilidade está na proporção de 1.000 para 1. Bom, esses são os princípios dinâmicos de dose de Hahnemann. E nós vamos agora ver a maneira pela qual a gente diagnostica essa dose alta, a importância do tema, a maneira como a gente diagnostica e a maneira como a gente trata isso. Então, aqui, nós temos aqui essa maneira, que é a maneira que é a planilha o primeiro, eu não sei qual que eu pus primeiro aqui, o protocolo, ele pode ser uma outra maneira, sem ser a planilha de ajuste de dose, para controlar esse problema. Eu não vou descer a detalhes, porque ele vai exigir mais aulas, mas nós começamos a observar, só a base para justificar, que os pacientes, nos primeiros 30 dias da dose, o que ia acontecer nesses 30 dias provavelmente aconteceria se eu deixasse a dose acabar. O que nós observamos durante um ano? O prognóstico dos primeiros 30 dias era igual ao prognóstico dos dias até enquanto a dose estava atuando. Depois a gente resolveu ver se dos 20 primeiros dias também isso acontecia. E acontecia. O prognóstico era o mesmo. Se aquela dose fosse melhorar depois de 20 dias, melhoraria depois até quanto tivesse atuando. Se piorasse, iria piorar, e se ficasse do mesmo jeito, iria ficar do mesmo jeito. Foi uma concordância quase de 100%, porque tem outros fatores de confundimento e de intervenientes que vão modificar essa história, mas isso deve ser mais detalhes durante outras aulas.
Depois a gente viu que o mesmo acontecia com 10 dias, nos primeiros 10 dias. O prognóstico era o mesmo do final da dose. E depois, nós estamos no P7, protocolo 7, quando os primeiros 7 dias estão demonstrando com muita regularidade, salvo interveniências, que são mais detalhadas, depois que a dose, antes da dose acabar. A melhor melhora final é igual à melhor melhora inicial. A piora também é assim e a estabilidade também. Então, é um outro meio que veio a fazer o seguinte: num mês, a gente dá 4 doses progressivamente mais altas, e cada consulta é como se equivalesse a 4 consultas. O que isso veio a acontecer? Veio a diminuir, às vezes, 18 vezes o tempo do tratamento, mesmo em doenças degenerativas graves como Parkinson. Eu antes precisava de 3 anos para dar alta num parkinsoniano, e agora eu posso dar em 5 meses, em 6 meses, ok? Nós vamos ver isso tudo nas aulas também. Qual é a importância desse excesso de doses, tanto em alopatia quanto em homeopatia? Em homeopatia não existem os estudos que eu encontrei nos Estados Unidos, mas tudo leva a crer, depois que a gente mostrar os casos clínicos que a gente tem, que é a mesma situação ou pior, porque ela é ignorada. Pelo menos os Estados Unidos já têm a consciência da coisa, como que é, né? 40 a 82% das consultas ambulatoriais dos Estados Unidos vão gerar internações unicamente por efeitos adversos de superdosagens. E nós vamos discutir a planilha de ajuste de dose, que é o que diagnostica esse problema. E os custos ligados aos problemas resultantes desses efeitos adversos excederam a 177 bilhões de dólares no ano de 2000. Então, como que podem ser produzidos esses efeitos adversos? Por um efeito de nossa condição de especialistas, porque nós vamos demonstrar, não só hoje em pequena dose, como depois em outras aulas, como que nós somos especialistas do geral e não generalistas. Como que nós, receitando medicamento constitucional, achando que nós estamos atingindo o total, o geral do paciente, nós estamos, na verdade, ignorando que o ser humano está conectado ao mundo. Nós estamos ligados às árvores, aos peixes, aos animais, a tudo. O que ocorre no meio ambiente afeta aos nossos órgãos. Então, o geral tem que ser considerado, é o geral, geral do planeta, do cosmos. Nós vamos ver isso depois. E a especialização com cada médico, tanto homeopata quanto alopata, ele receita como se o paciente dele estivesse recebendo só o remédio dele. E olha o que acontece na verdade. Uma receita de um idoso hoje, a média do número de remédios que ele recebe são 16. Porque ele vai no endócrino, ele vai no cardiologista, ele vai no... Todos receitam, ignorando completamente não só os outros órgãos, que é uma maneira holística de ver o ser humano, como também os dele. Quer dizer, tem paciente que quando chega lá no consultório, ele não tomou o remédio e ele é tímido, ele não fala. E ele pergunta, melhorou? Ele, não, doutor, não melhorei, não. E ele acha que o remédio não fez efeito, porque não fez as perguntas. Depois, se você perguntasse, ele ia falar, não tive dinheiro para comprar, por exemplo. Né? Mas isso nós vamos discutir em efeitos de confundimento que afetam os órgãos, afetam os sintomas, tanto quanto os remédios. Voltando um pouquinho aqui, o outro modo seriam as doses sobrepostas e acumuladas. Por que a especialização, então, antes de passar para frente, gera superdosagem? Por quê? Se você não considera que os sintomas do seu paciente naquela consulta estão sendo influenciados por um montante enorme de efeitos de remédios alopáticos, você vai atribuir aqueles sintomas ao seu remédio, etnocentricamente ao seu remédio. E esse efeito vai piorar o sintoma do o paciente vai ter os sintomas piorados pelo remédio de outros especialistas, porque nós sabemos, se nós estamos conectados integralmente, órgão com o sintoma emocional está tudo conectado com os órgãos, se um órgão fica afetado, ele não vai permitir a ação do remédio homeopático. E você vai trocar de remédio,
vai fazer. E às vezes era um problema de dose, de acertar a dose e de considerar que o remédio de um órgão afeta todos os órgãos e afeta o emocional e vice-versa, não é? Então, a especialização, nós somos especialistas do geral, nós homeopatas. Não somos generalistas como a gente pensa que é. Como o Hahnemann queria, né, de sermos pessoas que vamos levar ao nosso paciente os mais altos fins da existência. Claro que, de vez em quando, muito por sorte, a gente acerta a dose do paciente, ele melhora. Mais por sorte do que por tentativa e erro organizada e cientificamente controlada, como é a proposta do nosso curso. As doses sobrepostas e acumuladas vão ser melhor entendidas quando eu explicar a planilha de ajuste de dose, agora que eu vou entrar na explicação dela. Então, aqui, ó, antes de entrar na planilha, seria importante essas duas informações aqui, que a maior parte dos remédios alopáticos tem uma relação de dose tóxica e dose eficaz de 10 vezes. Quer dizer, cada dose terapêutica que você está dando, você está causando 10 vezes mais efeito tóxico com uma dose. Imagina com doses repetidas acumuladas, repetidas erradamente. O que acontece é a mesma coisa em homeopatia. Para ter doses eficazes, a maioria das doses de medicamentos alopáticos acumula 78% de cada dose após o término de sua eficácia a cada 2 dias. Isso para alopatia. Ou seja, se uma dose demora 2 dias para ser eliminada, imagina, não, ainda tem 78%, foi eliminada só 78%, não foi totalmente eliminada em 2 dias. Você imagina 4 doses por dia, 6 doses por dia, antes de acabar o efeito da dose anterior. Antes do pior momento, que, como nós vamos ver, é o critério para ver que a dose acabou. É quando o sintoma fica muito ruim. Aqui, ó, nós vamos ver esquematicamente um gráfico de ver o que acontece num dia com uma dose de remédio. Como essa segunda dose foi dada em horário fixo, naquele horário fixo não significa que a dose anterior acabou. Então, acumula um bocado da dose anterior na segunda dose. Na terceira acontece a mesma coisa, na sétima dose, você vai encontrar um efeito muito maior, não é isso? De doses, que era para ser só desse tamanho. E mesmo essa daqui não é muito bem calculada, não. Às vezes está pequena e às vezes está muito alta. Então, esse daqui é dias com doses fixas repetidas e a consequência do tamanho da dose no final de um dia. Tem pessoas que estão usando dessa forma, em doses fixas, há anos. Tem pessoas não, a maioria das pessoas que tratam com alopatia ou que tratam com homeopatia estão fazendo isso, tratando há anos com doses excessivas, produzindo sintomas patogenésicos, mas não é aqueles que a gente suspende e aí acaba, não. Eles estão continuamente usando doses excessivas e causando piora dos seus sintomas e pioras funcionais e lesionais. Bom, o parágrafo 280 e 281 eu já li, vamos saltar, e aqui nós vamos ver como que nós construímos uma planilha em que nós procuramos através... Vamos primeiro mostrar como acontece, e depois nós vamos ver como que nós apresentamos a solução. Aqui é pedido ao paciente que, durante os 4 primeiros dias da dose única, que coincide com a dose única também do organoterápico, sendo no mesmo dia ele toma a dose única dos dois, e que sempre a gente começa a homeopatia com CH6, e rapidamente, com 4 doses por mês, usando o P7 hoje, você dá 4 vezes 7 doses e você chega à conclusão por uma planilha automatizada que em segundos te dá essa informação, qual foi a melhor dose daquele período. E continua ou abaixando ou aumentando a dose mediante essa planilha que nós vamos mostrar em outras aulas. Então, aqui, às 6 horas da manhã, e que normalmente, vamos supor que foi prescrito aqui de 6 em 6 horas, ele tomou 6 horas, ele estava com de 0 a 4, a avaliação da intensidade dele, ele é treinado para fazer isso, ele estava no 3, né, intenso. Então, aqui, 3, sintoma intenso, tem 25% de eficácia, não acabou a dose toda, não. Você entendeu? Porque quando ele está com sem sintoma nenhum, ele está com 100% da dose atuando.
Com sintoma leve, 75%, sintoma moderado, 50%, 3%, sintoma intenso, 25%, e sintoma intolerável é porque ele não tem remédio nenhum no sangue, no caso da dose ponderal de alopatia, e eletromagneticamente, na frequência e amplitude das ondas do equilíbrio energético, ele está com 0% quando o sintoma está intolerável. Então, essa é a proposta de repetir só quando tiver ou intolerável ou intenso, no caso dele não ter o sintoma no 4. A maioria dos pacientes, o maior grau de sintoma é no 3. Então, você vê aqui, ó, às 6 horas ele estava no 3, meio-dia ele estava no 3, e aí o que acontece? Como o pior sintoma dele é 3,8, quase 4, e ele aconteceu nas 9 horas e não às 6, ele aconteceu às 14 horas e não ao meio-dia, o que aconteceu entre as 6 e as 9 horas? Acúmulo de dose, porque não era para ter tomado aqui, era para ter tomado aqui. Aqui, o que aconteceu entre meio-dia, que ele tomou a dose, e 14 horas? Ele piorou, ou já era o horário dele mesmo, pior momento, porque acumulou a dose que ele tomou aqui, ó, antes de acabar a anterior e antes de acabar essa daqui, ele tomou ao meio-dia. Então, ele devia ter tomado 14. Aqui, às 18 horas, coincidiu que foi o horário certo, e aqui, às 24 horas, coincidiu com o horário certo. Então, ele estava tomando uma, duas, três, 4 doses por dia. É, aqui, no caso, não tem importância a quantidade que ele estava tomando, porque não está relacionado com o caso. Mas, então, aqui é uma correlação que eu estou fazendo entre a gravidade do sintoma e a hora em que ele deveria ter tomado. A hora em que ele toma, em geral, tanto em alopatia quanto em homeopatia, no caso da doença crônica, é a dose única. Suponha que ele toma dia 6, nós não vamos ver horas, nós vamos ver dias e meses. Então, ele toma com 20 dias, ele devia tomar com 40, porque é só com 40 que vai acabar a dose. E assim por diante. Aqui nós vamos ver que, na primeira consulta, nós temos no protocolo é, a orientação do paciente fazer essa planilha de ajuste de dose, que é detox, porque ela vai diminuir a quantidade de dose que ele está tomando, é, diminuindo o pior momento dele de 3,8. Aqui nós vamos ver um paciente antes do tratamento homeopático, na pré-consulta, fazendo o teste das doses que ele estava tomando. Ele estava tomando as doses fixas receitadas pelo neurologista dele. Então, eram 4 vezes ao dia, hora certa, 6 vezes ao dia. Ele tomava 10 comprimidos por dia. E no vídeo nós podemos ver que ele está no pior momento dele, está quase 4, 4 intolerável, porque ele não. 4, quando está deitado, não consegue levantar. Aqui ele consegue andar só com suporte, os passinhos recortados, muito difícil para andar. O melhor momento dele intenso, no 3. Isso aconteceu 3 dias antes do tratamento homeopático. Ele estava tomando 10 comprimidos por dia, mais de 2 gramas de dopamina por dia. E a média dele durante o dia era intenso. Aqui nós podemos ver, então, a próxima, é, na segunda pré-consulta, antes do tratamento homeopático também, ele passou do pior momento de 3,8 para 3,4 e o melhor momento de 3 para 2,5. Mas não deu ainda para diminuir a quantidade de remédios homeopáticos. Mas você vê que aqui ele já melhorou deixa eu ver aqui, ó, ele já melhorou o andar dele, né? Que ele está com 1/3 de passo de cada vez. E está mais erguido, é isso, e as pernas menos encurvadas, sem ajuda, principalmente sem a ajuda de ninguém. Na terceira pré-consulta, que é a próxima que a gente vai ver aqui, ó, ele já está usando, começa a usar a planilha detox, de tomar os medicamentos dele apenas no pior momento. Que no caso aqui, tinha passado de 3, depois que ele começou a tomar no pior momento só, o pior momento passou de 3,4 para 3, e o melhor momento dele passou de 3 para 2. Vocês veem aqui que ele ainda, para caminhar, tem a ajuda do braço,
os passos estão maiores, aqui está quase meio passo de cada vez. Ele está menos encurvado e continua sem ajuda, não é isso? E está tomando aqui, passou de 2.350 miligramas de dopamina por dia para 1.600. E a próxima, que é a quarta consulta, ele já aqui começa o tratamento homeopático. É, ele começa com a estafisagra 6, associada ao cérebro sadio de animal, CH6. Ele passou aqui, anteriormente, eu esqueci de falar, que ele passou de 10 para 7 comprimidos por dia. E agora ele já passou de 7 para 5 comprimidos por dia e de 4 para 3 vezes ao dia. O pior momento dele passou de 2,5 para 2 e o melhor momento ficou no 2 meses, não houve melhoras. Mas houve diminuição com estabilidade é, da melhora, com a primeira dose. Está mais em pé, é isso? E está mais em pezinho, os passos continuam, um terço de passo de cada vez, mas já não ajuda o caminhar com o braço. Agora, aqui, na próxima consulta, a gente vê que ele melhorou um pouquinho mais, porque houve um aumento de dose da CH6 para a CH9. Quinta consulta. Desde a terceira consulta que ele está usando, a terceira consulta de pré-consulta, ele está usando, a quarta e a quinta consulta, ele está usando remédio homeopático. Na quarta consulta, na 6, e aqui ele passou para 9, CH9. O pior momento dele passou de 2,5 para 2 e o melhor momento passou de 2 para 1,5. Aqui vocês veem que ele já está andando quase meio passo de cada vez, ou às vezes meio passo, não está balançando o braço mais para ajudar a andar, é isso? E o passo está quase meio passo, olha lá. E ele para sem travar e está menos encurvado, ok? Acho que deu para mostrar. Aqui é a evolução de 41 pacientes. Aqui é o que aconteceu com o sintoma emocional. Aquele que eu falei, a gente acerta mais o medicamento do que a gente pensa, porque a gente é muito mais semelhante do que diferente. Todo mundo tem nariz, mas cada um tem um nariz diferente do outro, e por isso que nós acertamos mais com os policrestos do que a gente imagina. O que a gente erra é a dose, não é o remédio. Está aqui a prova: 42 pacientes, emocionalmente eles melhoraram aqui, ó. E Parkinson, eles melhoraram quase totalmente, né? Média 0,13% e aqui 1,23, 33. Aqui a prescrição, como ela é feita, vamos ver aqui se dá para ver melhor, a dos organoterápicos. Olha aqui, primeiro dia, sétimo dia, 20º dia, de doses diferentes, 6, 8 e 12. Aqui a gente dá a Ciastafisagra, aqui o cérebro está aqui, o primeiro, e aqui a gente trata o tecido ósseo, porque aquilo que eu falei, se ele está com dores horríveis, ele não vai melhorar Parkinson, porque a dor dele vai influenciar no Parkinson. É como a gente sabe que acontece com a pressão alta. Se está com dor, a pressão aumenta, porque nós somos conectados, não é isso? E aqui, a última vez, não vai dar tempo de ver tudo, então eu vou botar como que essa paciente estava antes do tratamento e vou passar aqui no final, porque senão não vai dar tempo. Vou botar aqui no meio, ela correndo, e ela andando normalmente. Eu passei depressa, depois eu vou ver se eu passo mais rápido. Pronto, acabou.